infante Pedro, de apenas 11 meses, chegou ao mundo de forma natural, sem trauma, pressa ou intervenção médica. Foram 14 horas de trabalho de parto. Para aguentar as dores e não desistir do parto normal, Ana Maria contou com uma equipe médica humanizada na Casa de Parto Ângela, em São Paulo, e com o apoio de uma doula. Qual foi a importância dela nesse momento? Em acalmar, naquele momento que você tem as contrações, ela te ajuda na respiração, ela faz massagens, tá lá para te abraçar, para te acolher. Depois do pós-parto, a gente ajuda com a amamentação e outras questões emocionais da mãe que podem aparecer, né? Tem doulas que são psicólogas, outras educadoras, massagistas, acupunturistas. Então, existem ocupações complementares ao trabalho. Mariana, tem uma pergunta aqui da Juliana, de São Paulo, que ela diz o seguinte: acompanhamento de uma doula é muito caro. O que é que vocês sugerem para um parto natural, humanizado e sem a ajuda dessas profissionais? Mari, o que você acha? Sem nenhum custo, a gente tem a casa de parto aqui em São Paulo, em Sapopemba. Sim. Que é um lugar Só existe gratuito. Tem duas. É que essa é a mantida pelo SUS. Tem duas funcionantes. Por que a gente quase não ouve falar que existe uma casa de parto? Eu duvido que muita gente saiba que existe casa de parto. Porque elas são muito boicotadas, principalmente pelos médicos. Os médicos são os que fazem os grandes boicotes. A todo momento elas têm medo de serem fechadas por médicos. É muito existe complicado. até uma portaria, né, do CRM, se não me engano, dizendo que os médicos não podem atender. Não podem atender em casa de parto. Mas também não é a ideia que médico atenda na casa de parto. É a ideia que sejam enfermeiras obstétricas e obstetrizes. Sim. Isso é uma guerra, pelo que eu estou percebendo, uma guerra corporativa. Agora, existem dados que garantam que a presença da doula ou esse parto humanizado traz mais segurança para a mulher e para o bebê? Existem esses dados? Sim. Acho que a Débora sabe falar melhor ainda. Débora. O padrão ouro da assistência obstétrica a gente encontra nas evidências científicas, né? E existem revisões sistemáticas de estudos, não só estudos primários, né, aquele que o pesquisador vai, coleta os dados e faz a pesquisa, mas quando você quer saber se um procedimento é bom para uma população, você pega todos os estudos e faz um resumo, vamos dizer assim, bem simplificadamente. Em relação ao acompanhante qualificado do parto, a doula, existe uma revisão sistemática da colaboração Cochrane, que mostra todos os benefícios, todos os indicadores que foram avaliados nos estudos melhoram. Reduz o pedido de anestesia, reduz a taxa de cesárea intraparto, reduz a necessidade de indução e condução, reduz o tempo do trabalho de parto. Tudo melhora na presença de um acompanhante qualificado no trabalho de parto. Mas pelo que a gente viu aqui da pergunta da Juliana, parece que é um procedimento caro. Então, eu acho que a Juliana deveria pesquisar um pouquinho mais os caminhos. As doulas recém-formadas, elas conseguem, às vezes você consegue falar com elas e trabalhar até voluntariamente. Sim. As com mais experiência, você consegue conversar, você consegue parcelar isso em muitas vezes. Então, tem um valor. Vale a pena procurar. Mas vale a pena procurar, insistir. Eu queria fazer uma pergunta da Marina Celeges, aqui de São Caetano, que é o seguinte: ela diz, o parto do meu filho foi normal em hospital. Por despreparo e falta de conhecimento, não amamentei meu filho assim que ele nasceu. Isso é possível no hospital ou só quando o parto é humanizado? Então, é uma pequena confusão de parto humanizado não pode ser no hospital, né? Parece que está dizendo isso. Na verdade, a questão o parto é humanizado quando a mulher é respeitada em seus desejos e as evidências são usadas para fazer assistência. Ou seja, pode ser em casa, pode ser no hospital, pode ser numa casa de parto, qualquer ambiente. Exatamente. Então, a humanização é o pressuposto de como a assistência vai se dar, não é o local, tá? Sim. E aí sim, se a assistência que está lá no hospital sabe e usa as evidências, ela vai pôr o bebê para ser amamentado imediatamente, ou pelo menos dentro daquela primeira hora. Sim. E ela também vai fazer os exames do bebê ali no colo da mãe, porque é isso que diz os estudos, né? Dizem os estudos, que é melhor, tanto para o bebê, quanto para a mãe, quanto para a formação do vínculo.
Nenhum momento da vida da mulher ela vai ter o pico de ocitocina, que é o hormônio que provoca as contrações do parto e que provoca a saída do leite para a amamentação, como no momento imediato ao pós-parto, ali assim que nasce o bebê. Não numa cesárea, mas no parto é isso que acontece. E ele propicia esse vínculo, né? Ocitocina está presente na hora que a gente transa com alguém, na hora que a gente beija alguém. Hormônio do amor? É o hormônio do amor, como Michel Audin fala. Ele media todos esses processos de socialização do ser humano. Né? Oh, meu Deus. As brasileiras estão mais interessadas nesse parto humanizado? Já dá para perceber um movimento nesse sentido, Mariane? Eu acho que sim, definitivamente. Eu tenho pouco tempo dentro disso, né? Eu entrei na faculdade em 2005. Sim. E de 2005 para cá eu vi muita mudança. Eu vi muito mais procura, muito mais interesse, muito mais informação divulgada. O pessoal que está há mais tempo ainda vê essa mudança muito maior. Eu acho que a gente ainda não chegou num pico de mudança. Vamos ver mais um vídeo. A luta pelo parto humanizado é um movimento de contracultura às cesáreas que se tornaram uma epidemia no país. Além do próprio ativismo dos profissionais que estão trabalhando para isso, existe um movimento social, um movimento das próprias mulheres de irem para as ruas e de solicitarem que as equipes delas atendam o seu desejo. Para saber mais sobre o trabalho das doulas ou contratar o serviço, o site doulas.com.br oferece um cadastro das profissionais em todo o país. Já no site maternidadeativa.com.br você encontra informações de cursos de formação de doulas e orientação para futuras mães. É um apoio, é uma confiança que você sente para poder passar por toda essa transição, né, de ser mãe. Com certeza eu quero ter mais filhos. Me diz uma coisa, Débora, qualquer mulher pode optar por esse parto normal e humanizado ou só aquelas que fazem pré-natal e o pré-natal diz você está em perfeitas condições de saúde, seu bebê está ótimo. Essa pode ou qualquer mulher pode? A assistência humanizada todo mundo pode ter, independente do grau de risco que aquela pessoa tenha, caso ela tenha alguma doença pré-existente, isso pode impactar nas consequências para ela. Mas o que a gente pode dizer é que cerca de 95%, 90% a 95% das mulheres, elas têm chance de ter um parto fisiológico. Sim. Sem intercorrências que demandem intervenções médicas, que são muito bem-vindas, quando necessárias. Sim. E é por isso que a gente tem que ter assistência médica também. Não necessariamente no local onde ela está, se ela precisa de uma transferência, ela pode ser levada para um hospital. Se ela está sendo bem assistida num parto fisiológico que em algum momento apresenta alguma complicação e que precisa de uma assistência intra-institucional, todo o aparato pode ser colocado para que ela seja removida. Eu acho que complementando, inclusive mulheres com pré-eclâmpsia, com algum agravante ali nessa gestação, elas podem parir e podem ter uma assistência respeitando os desejos dela. Exato. O difícil é que os desejos das mulheres sejam respeitados. Exatamente, por isso que a gente toda hora bate nessa tecla. Eu vi uns dados dizendo que 52% dos partos hoje no país são por cesariana e que isso realmente, como a gente viu no vídeo, é quase uma epidemia mesmo no país, né? Quer dizer, é preciso uma mudança de comportamento, uma mudança da cabeça dos médicos, uma mudança das próprias mulheres, porque tem muita mulher também que opta por cesariana por ser mais rápido, sem dor, entre aspas, né? Eu acho que não tem muita, não. Existe esse público, mas eu acho que a grande maioria quer ter um parto normal. É mesmo? Mas é multifatorial, é bem isso que você disse. É por formação, é por dinheiro, é por um monte de coisa ali que vai influenciar que essas mulheres acabam numa cesárea. Por várias vezes indesejada e desnecessária. Vamos botar mais música na nossa conversa? Vamos lá. Vamos e agora, lá. Daniela? Uma música de Lucy Casas, que agradece todo esse momento. E combina com o assunto, né, de ter um filho, de lançar um CD.
Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu, vida que Deus me deu. Obrigada. Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu, vida que Deus me deu. Obrigada. Eu vejo anjo pra todo lado. Eu tô no céu, você também. Verdade é, tem sempre alguém que está por perto e salva a pátria, lava a alma, estende a mão. Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu, vida que Deus me deu. Obrigada. Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu, vida que Deus me deu. Obrigada. Eu vejo anjo pra todo lado. Eu tô no céu, você também. Verdade é,